A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 5, que tem como título A Alma, a natureza imaterial do ser humano. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre, ano 2025, e agora, na lição número 5, nós vamos nos aprofundar no estudo desta revista maravilhosa, falando sobre a questão da alma. Nas lições anteriores, nós fizemos aí uma aula com a visão geral da tricotomia, né? Foi a lição número 1. Lição 2, 3 e 4, falamos sobre o corpo, e agora, lição 5, vamos falar sobre a alma. Teremos mais algumas lições sobre esse tema, né, e a revista vai finalizar aí falando sobre a questão do espírito. Então vamos lá, né, vamos iniciar aqui a nossa aula, e a questão da alma, ela é muito importante. Nós acreditamos que o ser humano tem essa parte imaterial que sobrevive à morte do corpo, ou seja, o corpo volta à terra, mas tem uma parte imaterial que continua. E, assim, sabemos que nem todos os cristãos acreditam na existência da alma, né? Tem alguns aí que, por exemplo, os adventistas, né, eles acreditam que, assim, não existe alma, né? Que, segundo eles, o ser humano ele é uma alma. Quando ele morre, simplesmente ele deixa de existir. E aí depois vai ter a ressurreição, ele volta à existência. Então, de acordo com os adventistas e também outros cristãos, enfim, outros teólogos que tem por aí, não existe essa parte imaterial. O ser humano ele é um ser só completo. Nós também acreditamos que o ser humano ele só é ser humano completo, corpo, alma e espírito, tudo junto. Separado, ele é incompleto. É por isso que nós falamos da ressurreição. Tem a necessidade da ressurreição, porque o corpo ele é importante. O corpo faz parte do nosso ser, da nossa existência. Nós falamos sobre o corpo nas aulas anteriores. Eu acredito que você entendeu a importância do corpo. Por isso que nós falamos da ressurreição. Mas nós acreditamos que o ser humano ele não deixa de existir após a morte. De acordo com a nossa teologia que a gente vê na Bíblia, existe uma parte imaterial que continua existindo em um estado intermediário entre a morte e a ressurreição final. Sabemos também que todos vão ressuscitar, ímpios e salvos. Os salvos vão ressuscitar para a glória eterna e os ímpios para a perdição eterna. Mas a ressurreição é para todos. Daí, nós defendemos a ideia de que existe um estado intermediário e esse estado intermediário ele é experimentado pela alma, é após a morte. Então, diante dessas informações, eu convido você a assistir esta aula e as próximas aulas que iremos falar sobre a alma. E nessa lição, nós vamos iniciar aqui explicando o que é a alma. E se você assistiu a minha primeira aula desta revista, muito provavelmente você se lembra aí que eu não concordo muito com a tricotomia, né? A visão que eu tenho é uma visão em que alma e espírito é a mesma coisa. Essa é a minha visão, eu não escondo isso de ninguém. Alguém pode discordar, deixar de assistir minha aula por causa disso. Mas, como eu prometi, eu vou explicar a lição do jeito que ela está. Tá? Eu vou seguir a lição e, quando chegar nos pontos de discordância, eu vou levantar um questionamento e fazer algumas discordâncias. Então tem gente que gosta e se aproveita muito desse tipo de aula, tem gente que não gosta, mas eu acredito que dá sim para aproveitar também alguma coisa aqui, se você não gosta desse tipo de aula. Se você gosta de uma aula que concorda 100% com o escritor da revista, não é a aula do EBD em Foco. Tem lição que eu concordo 100%, tem lição que eu discordo em alguns pontos. E esta lição especificamente eu discordei em vários pontos aqui. Não somente sobre essa questão da alma, mas quando ele fala também de algumas outras coisas, outros temas aqui. Não vou entrar em detalhes para não se alongar aqui na introdução, mas eu convido você a assistir essa aula até o final para nós juntos aí debatermos esses temas, né? Os comentários estão abertos aí também para você deixar o seu comentário com todo respeito, né? Sem nenhuma ofensa. Então assim, vamos lá, né? Vamos começar aqui. Mais uma vez, uma aula que está sendo postada no sábado, peço perdão aos irmãos, mas a situação aqui está complicada, né? Como eu já expliquei em aulas anteriores, né? Minha sogra está internada, o quadro dela não está muito bom, então eu peço oração para os irmãos, continuo pedindo oração, né? Para que Deus possa restaurar ela, para que Deus possa abençoar a família, né? E isso tem mexido na nossa rotina aqui, tá? Quase que eu não gravo vídeo novamente, mas eu vou gravar pela graça de Deus, mesmo que eu poste sábado à tarde, mas ele vai ser gravado. Bem, vamos lá, né? Nós vamos aqui o slide em PowerPoint, como você já sabe. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Nós temos a assinatura aí com o slide completo aí das lições. Enfim, eu vou avançar aqui rapidinho para a gente mostrar logo o nosso site, ebedemfoco.com, e o nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo sempre tem link com material extra, o link do WhatsApp, várias informações para você complementar a sua aula e também tirar dúvidas conosco se for necessário. Vamos para o textuário que diz assim:
E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Verdade prática, cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. A leitura bíblica se encontra em Gênesis 1, 27 e 28, Gênesis 2, de 15 a 17 e Mateus 10, 28. Vamos avançar aqui durante a aula, a gente vai ler muitos versículos sobre essa questão da alma. Introdução. Na primeira lição, apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Então, assim, na primeira lição, nós fizemos uma visão geral aí da revista, estudamos sobre a tricotomia, explicamos o que é corpo, alma e espírito, já vimos lá algumas definições. Vimos que junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criada à imagem de Deus. Então, de acordo com a visão tricotomista, que é a visão da Assembleia de Deus e a visão defendida nesta revista, a alma e o espírito, eles são distintos, têm características diferentes, no entanto, são inseparáveis. Então, uma dúvida que o pessoal tem é, depois da morte, a alma vai para um lugar e o espírito vai para outro lugar? Não, os dois vão para o mesmo lugar. Então, se for para um estado de condenação, vai alma e espírito. Se for para um estado eterno ao lado de Deus, vai alma e espírito. Então, quando Jesus estava ali com o ladrão da cruz, ele falou, hoje estarás comigo no paraíso, significa o quê? Que a sua parte imaterial, alma e espírito, estará comigo no paraíso. Na parábola do rico e do Lázaro, no caso o rico, vai para o Hades, local de sofrimento, e Lázaro vai para o seio de Abraão, que representa ali o paraíso. A gente entende que ali foi a sua parte imaterial, alma e espírito. Para aqueles que acreditam que alma e espírito não é distinto, que é o meu caso, isso não faz a menor diferença. Nós estamos em concordância, né? Tanto dicotomia quanto tricotomia concorda com a ideia de que realmente ali a parte imaterial existe e ela vai para um local, né, intermediário até a ressurreição. Nesta lição, buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Então, aqui nós vamos falar nessa questão da alma, se aprofundar nesse conceito, né, e falar dos seus atributos. Tópico 1, atributos da alma. 1.1, de volta ao Gênesis. A parte material do ser humano é o que mais diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Bem, aqui a gente observa que nós fomos feitos alma vivente. Então a alma está em nós, ela pertence a nós, ela faz parte do nosso ser. Aqui entra um questionamento sobre a questão da alma dos animais. Pessoas se perguntam se os animais têm alma, se eles têm alma, essa alma é inferior à do ser humano, como que funciona a alma dos animais. Bem, se você acha que os animais têm uma alma, você tem que entender que essa alma é inferior e que ela deixa de existir após a morte. A maioria das pessoas, ou dos teólogos, dizem que os animais não têm alma. Dizem o seguinte, que eles têm o fôlego de vida que cessa após a morte, simplesmente deixa de existir. Então não existe uma alma nos animais, somente o ser humano que tem alma, enquanto os animais eles não possuem uma alma. A gente não entende que tem essa diferença do ser humano para os animais. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. Então essa autoconsciência e autodeterminação que faz nós sermos diferentes dos animais. Nós que temos a capacidade de questionar as coisas, nós que conseguimos nos relacionar com Deus, então isso é algo totalmente diferente dos animais. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada. Enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Então sim, isso foi dado para o ser humano. O ser humano que tem a capacidade de dominar, de sujeitar a terra, de cuidar da terra, de cuidar da criação como um todo. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Então o ser humano tem essa capacidade de administrar, de compreender, de decidir, de ter ali um guia moral para as coisas. Os animais não têm essa capacidade. Então o ser humano ele foi criado diferente, de uma forma totalmente
diferente. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim, discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas e dar nome aos animais. Vamos ler aqui o texto de Gênesis 2, de 15 a 19. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Bem, aqui a gente tem aqui a parte de Gênesis inicial ali, que Deus coloca o ser humano no jardim do Éden e já dá ordens para ele. Então você vai ficar no jardim, você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai comer de toda a árvore, mas essa que você não vai comer. Então já está aqui, né, bem claro, né, se você comer você vai morrer. Você vai dar nome para os animais, ou seja, você vai cuidar deles, vai dar nome para eles, você vai cuidar da criação como um todo. Então aqui Adão já estava trabalhando, né? Como já falei em aulas anteriores, né, o trabalho não é uma maldição, o trabalho foi criado por Deus, ele existe antes da queda, né? O que aconteceu ali após a queda foi o cansaço devido ao trabalho, enfim, né? Adão passou a comer do seu suor, né? Então assim, passa a ser diferente a relação do homem com o trabalho, mas o trabalho ele existe antes da queda. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Gênesis capítulo 2, versículo 23 diz assim: e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então aqui nós temos uma descrição da relação do homem com a mulher, né, logo na criação, e algo poético, realmente, né, algo que demonstra, né, o quanto o homem e a mulher eles se complementam, estão juntos aí desde a criação. Existe aí uma relação de completude, né, que um sem o outro não serve de nada, tem que estar junto o homem e a mulher. Deus criou os dois juntos, né, são iguais, né, e não existe superioridade entre homem e mulher. Tá? Infelizmente não temos tempo de entrar em detalhes sobre isso, mas isso é o que nós observamos antes da queda. Após a queda, houve vários problemas aí. A gente vê muitos problemas que surgem após a queda, mas antes da queda não existe uma superioridade de homem com mulher, não existe nada disso. Tá? E todo tipo de problema de relação que existe entre homem e mulher é fruto do pecado. Tá? O pecado trouxe vários problemas de relacionamentos aí. Mas vamos lá. Tópico 1.2, entre o espírito e o corpo. A alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus três principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. Então aqui nesse parágrafo, o escritor da revista já coloca uma definição de alma. Então a alma está relacionada à nossa personalidade. Nesse caso, nós temos aqui emoção, razão e volição. Ele coloca duas palavras porque ele não quer causar nenhuma confusão, né? Vai que você não sabe o que é volição. O que é volição? É vontade, tá? O que é razão? É uma parte do intelecto. Então ele colocou as duas palavras aqui para não deixar dúvidas. Então é através da alma que nós temos a capacidade de nos emocionar, de sentir as coisas. É através da alma que nós temos a capacidade, né, de conhecer algo de forma intelectual, ou seja, o intelecto, o conhecimento, também está relacionado à alma, e a vontade também está relacionado à alma, no sentido de que nós podemos fazer aquilo que temos vontade de fazer, tomar decisões, isso está também na nossa alma. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. Então, tudo isso aqui está relacionado à alma. Então, na alma que está, né, a questão do afeto, dos impulsos, dos desejos, das decisões. É a alma que vai guiar o corpo na tomada das decisões, ou seja, o corpo, né, está relacionado à parte física, material, né, de contato com o mundo material, e a alma dentro de nós, né, que faz com que o corpo realmente tenha vida, né, o corpo tome alguma decisão. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para entender isso aqui melhor, a gente precisa ler o próximo texto aqui. Fala assim, ó:
Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. Para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais. Aqui entra a distinção de alma e de espírito. De acordo com a tricotomia, a alma é responsável pelos sentimentos, pela emoção, pela razão. E o espírito é a nossa parte imaterial que se comunica com Deus. Então seria mais ou menos assim, a alma está no meio do caminho. De um lado, a alma precisa do espírito para se comunicar com Deus, para ter comunhão com Deus. Do outro lado, a alma precisa do corpo para comunicar essas emoções ao mundo material, através dos órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvido, nariz, boca. Ou seja, a alma ela está ali num papel muito importante, em que sozinha ela não faz nada. Ela precisa do corpo e precisa do espírito. Então, assim, para quem defende a tricotomia, tem que entender que o ser humano ele só é completo, ele só é pleno se tiver tudo junto, corpo, alma e espírito. Não pode estar separado. Mas e na morte? Não separa? Separa, só que o ser humano se torna incompleto. A completude do ser humano só vai acontecer na ressurreição. Há quem acredite, de acordo com o texto de Paulo em Coríntios, esqueci agora qual é a passagem, mas há quem acredite que após a morte nós teremos um corpo provisório, como se nós chegássemos no céu e tivéssemos ali um corpo provisório. Esse corpo vai ser somente no estado intermediário, que depois o nosso corpo aqui vai ressuscitar. Não sei se isso faz sentido, nunca investiguei isso a fundo, nunca fui a fundo no texto, mas pelo pouco que eu li, isso não faz muito sentido. A alma realmente ela não tem um corpo provisório, não vai ter um corpo provisório, ela fica aguardando a ressurreição do corpo. Até mesmo porque se existisse um corpo provisório, qual seria a necessidade da ressurreição do corpo? Por que esse corpo provisório não fica logo algo definitivo? Então isso é apenas especulação, nós não temos que entrar nessa seara. Só devemos entender que o ser humano é completo se for corpo, alma e espírito. O estado intermediário já está falando, é estado intermediário. É um período de tempo em que a alma fica sem o corpo, no caso a alma e o espírito junto, esperando a ressurreição, aguardando a ressurreição. Por quê? Porque nós precisamos do corpo. O corpo ele é fundamental, ele é importante, ele não é inferior. Então não existe superioridade ou inferioridade entre corpo, alma e espírito. Vamos lá. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. Então, que só complementa o que eu já falei, né? A alma, ela está ali conectada com Deus e com o mundo exterior, conectada com Deus através do espírito, conectada com o mundo exterior, com o mundo material, através do corpo. O Cântico de Maria, na casa de sua prima Isabel, é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Vamos ler aqui Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 47. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Bem, aqui, a maioria dos teólogos, pelo menos dos que eu já li, tá? Os teólogos que eu já li, concordam que isso aqui é um paralelismo da poesia judaica. Por quê? Porque no paralelismo, eles dizem a mesma coisa com palavras diferentes, para reforçar aquilo que foi dito inicialmente. A ideia é essa. E isso está presente na poesia judaica como um todo. E nos Salmos, esse recurso é muito usado. Quem já estudou um pouquinho de teologia e estudou hermenêutica, com certeza absoluta estudou sobre paralelismo. E uma das passagens que a gente estuda é essa passagem aqui. Isso aqui é uma passagem que mostra esse paralelismo. E o que significa? Que Maria está usando alma e espírito para significar a mesma coisa. Então aqui entra uma discordância com relação ao escritor da revista. Então, assim, do meu ponto de vista e do ponto de vista de vários outros teólogos, principalmente nos livros de hermenêutica, essa passagem aqui não está dizendo que alma e espírito é diferente, mas que é a mesma coisa. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É no sentido de que alma e espírito aqui é a mesma coisa. Ela está dizendo na primeira frase e na segunda frase a mesma coisa com palavras diferentes para descrever o seu sentimento. Essa é a ideia. Aí eu sei que nesse momento aqui muitos vão discordar de mim, vão ficar chateados comigo, porque quer ser melhor do que o escritor da revista e tal, por que você não escreve a sua própria revista? O pessoal coloca isso para mim. Mas não é o caso aqui de escrever minha própria revista, não é isso. Tá? Eu também erro, falho na minha interpretação, não estou querendo ser melhor do que ninguém. Né? É porque, do meu ponto de vista, os escritores da CPAD e o material da CPAD não é infalível.
tá? Não é infalível, não é inerrante, e está aqui posto para questionamento. Pelo menos essa é a minha visão. Nós não devemos ler e aceitar tudo que vem. Devemos questionar, devemos comparar, né? E eu faço essa comparação. Do meu ponto de vista, essa passagem não está descrevendo a distinção de alma e de espírito, mas é um paralelismo da poesia judaica. Amém? Vamos lá. Tópico 1.3, a alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo. Salmo 42, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás perturbada? Aí no final das contas vem o resultado final. Espera em Deus, porque nós vamos louvar a Deus, ou seja, eu louvarei, eu ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então Deus está presente. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Por isso, sua alma estava entristecida e suspirava. Vamos ler Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então aqui a gente observa o salmista dizendo que a sua alma tem sede de Deus. Deixando bem claro que essa questão de ter sede de Deus não é somente algo do espírito. E o salmista usa aqui alma para representar o seu ser como um todo. Pelo menos eu vejo dessa forma. A minha interpretação dessa passagem não é que somente a alma dele tem sede de Deus. Não, é ele como um todo tem sede de Deus. O salmista tem sede de Deus. Ele vai colocar aqui a minha alma para descrever a sua parte imaterial no sentido de que existe um sentimento ali dentro dele, né, que realmente está abatido, que ele está triste, mas ele como um todo tem sede de Deus. Eu não vejo essa passagem para dizer assim, que é a alma que conecta com Deus, ou o espírito que conecta com Deus, ou a alma precisa do espírito. Não é nada disso. Eu vejo de forma bem simples e direta. O salmista está passando por um momento de aflição e ele diz que a sua alma tem sede de Deus, ou seja, que ele como um todo, ele tem sede de Deus. O Salmo 84, 2 também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário, renovado, o que devolveria alegria à integralidade de seu ser. E aqui no Salmo 51, eu vou ler somente o verso 10. No final, fala assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Mais um exemplo de paralelismo. Um coração puro e um espírito reto também aqui quer dizer a mesma coisa. Ele quer que a sua parte imaterial seja pura, reta, perfeita. Né? O seu coração, o seu espírito, sua alma, não importa a palavra que ele usa, representa a mesma coisa aqui. Então, mais uma vez aqui, está colocando o espírito reto. Significa que tem um espírito que não é reto. Discordando aí dos tricotomistas que dizem que quem peca é a alma e não o espírito. O espírito não peca. Bem, coisas que a gente vai falar mais adiante. No entanto, quero deixar bem claro, essa passagem, tanto o Salmo 84, 2, quanto o Salmo 51, também está falando aí da parte imaterial, né, no caso, da parte interior do seu sentimento, das suas emoções, no caso aqui do salmista. Vamos para o tópico 2, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. 2.1, distinção de substâncias. O texto de Mateus 10, 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Mateus 10, 28 diz assim, ó, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então aqui Jesus deixa bem claro que o ser humano tem a parte material e a parte imaterial. A parte material volta ao pó, ela morre, mas a parte material ela vai sobreviver. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa psique. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Aqui o escritor da revista vai falar um pouco em detalhes desse versículo, mas justamente aqui, para deixar bem claro que houve muitos debates sobre o significado de corpo, alma e espírito, sobrevivência da alma após a morte, enfim. Mas vamos lá, né? Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do ser humano. Então está bem claro aqui, ó, uma tangível, o corpo, que pode perecer por ação humana. Então o corpo humano, né, ele é algo físico, é tangível no sentido de que eu toco, que eu vejo, que está aqui ao meu alcance no mundo material. Tá? Isso é totalmente distinto da alma, que é intangível, né? No caso a alma, que não pode ser destruída pelo
homem. Então ela não pode ser destruída, ela não pode morrer. A alma não pode morrer, ela sobrevive à morte do corpo. Nesse ponto é importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte imaterial é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Então vamos ler aqui, né, algumas passagens que deixam isso bem claro, que a parte imaterial do ser humano, na Bíblia, uma hora é chamada de alma, outra hora é chamada de espírito. Por isso que eu acredito que esses termos têm o mesmo significado. Mas vamos lá, né? Seguindo aqui o escritor da revista, diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então observe que aqui em Eclesiastes ele não está preocupado com alma, ele fala espírito. Por quê? Porque representa a parte imaterial do ser humano. Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então o corpo sem o espírito. Porque aqui, justamente, espírito e alma é a mesma coisa, não tem distinção. Né? Apocalipse 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então aqui em Apocalipse aparece somente alma, não fala de espírito. Então assim, fica bem claro, né, que dentro da Bíblia, alma e espírito é usado de forma intercambiável para se referir à parte imaterial do ser humano. Então o próprio escritor da revista deixa isso bem claro aqui, não estou, né, nem discordando dele, só estou dizendo o que ele disse. Está aqui, né, bem claro isso aqui nas passagens bíblicas. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Então a explicação dada aqui pelos tricotomistas é que, como são substâncias inseparáveis, a Bíblia não faz essa distinção algumas vezes. Por que será? Mas enfim. 2.2, imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Bem, assim, podemos dizer que a grande maioria dos seres humanos que passaram por essa terra e que estão aqui nessa terra acreditam em uma vida após a morte. A grande maioria acredita. Se você pegar as principais religiões aí, o judaísmo, o islamismo, no caso, tirando o cristianismo, né, que a gente já acredita, mas pegando as outras aí, hinduísmo, budismo, dentre outras, eles acreditam em alguma forma de existência após a morte. O hinduísmo e o budismo acreditam em reencarnação, mas a alma vai se reencarnar, no caso o ser humano se reencarna várias vezes, até chegar no estado de libertação. Alguns chamam de libertação do karma, união da alma material com a alma universal, enfim, são questões aí um pouco mais específicas de cada religião. E tirando essas outras religiões que eu citei, se você for estudar sobre outras religiões por aí menores e de menos relevância, você vai ver, né, que eles sempre acreditam em algo superior, algo após a morte, uma vida após a morte. Isso não somente nos dias atuais, pegar o povo antigo também, né, os egípcios, por exemplo, construíam aquelas pirâmides, colocavam os faraós lá, porque acreditavam que eles tinham um preparo para a vida após a morte, sempre pensando na vida, né, depois que ela cessasse aqui nessa terra. No entanto, mesmo que a maioria defende essa ideia de uma vida após a morte, ou acredita em algo após a morte, existem por aí filosofias e religiões materialistas que dizem que a vida se resume somente aqui nessa terra. Pronto, você vive aqui e ponto final. Aqui morreu, aqui acabou. Tem algumas religiões cristãs que vão nessa linha também. Por exemplo, Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová acredita numa vida eterna com Deus somente para eles, quem pertence à Igreja de Testemunho de Jeová, é o grupo deles. Quem não pertence, ao morrer, deixa de existir. Então, segundo o Testemunho de Jeová, no dia que eu morrer, eu deixo de existir. Eu não vou para o inferno, não existe inferno para eles. Tá? Simplesmente deixa de existir e eles, né, que estão lá vão desfrutar da vida eterna com Deus. Tá? Os adventistas têm algo parecido. Os adventistas acreditam que os adventistas serão salvos e o restante da população, que não é adventista, vai perecer um tempo no inferno e depois vai deixar de existir, vai cessar a existência. Também tem essa visão, que é uma visão materialista, no sentido, né, de quem não serve a Deus. Tá? No entanto, tem as visões materialistas que não têm relação nenhuma com a religião. São visões filosóficas, políticas, que algumas se preocupam em tratar de problemas reais desse mundo e não têm uma preocupação com a vida após a morte, e outras que negam uma vida após a morte. São algumas visões que acreditam que o ser humano é o que é aqui, a humanidade é isso aqui, morreu, acabou, não existe nada além disso.
Essas visões materialistas, elas vão defender a ideia que o mundo surgiu por acaso, o universo surgiu por acaso, não existe razão nenhuma da nossa existência, simplesmente existimos e depois deixamos de existir. Bem, aqui o escritor da revista resolveu destacar uma especificamente, vamos falar agora, né? Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Bem, o marxismo ele surge num contexto ali que faz um contraponto ao capitalismo. Então a ideia aí é propor algo, né, que é melhor do que o capitalismo e tudo mais. O sistema capitalista é o sistema que nós vivemos atualmente. Eu não vou me deter aqui em explicar o que é marxismo, capitalismo, mas é porque assim, o escritor da revista está falando de visões materialistas. E do meu ponto de vista, todas as visões políticas, sociológicas, seja capitalismo ou vinculados ao capitalismo, seja marxismo, qualquer coisa vinculada ao marxismo, elas são materialistas. Elas são visões que não se preocupam com nada relacionado à vida após a morte, até mesmo porque o propósito delas é tratar do que acontece no mundo atual, das relações de trabalho, das relações de poder, enfim, da construção da riqueza, da socialização da riqueza, enfim, é isso, entende? Essas visões, essas ideologias políticas, seja de esquerda ou de direita, elas são materialistas por natureza. Então não faz sentido a gente ficar procurando nessas ideologias algo que fala da vida após a morte. Esse é o papel da religião, esse é o nosso papel. Então assim, o escritor da revista destaca o marxismo aqui, que eu acho que está na moda falar mal do marxismo, né? Eu acho que a gente pode falar mal do marxismo em vários aspectos, enfim, a gente pode detalhar sobre isso. Tem um livro que eu li há um tempo atrás sobre visões e ideologias políticas, que eu não estou lembrado agora o título dele exatamente. Depois eu coloco nos comentários, mas ele faz justamente isso. Ele mostra que, de um ponto de vista teológico, cristão, todas as ideologias políticas estão erradas. Seja de direita, seja de esquerda, seja marxista, capitalista, enfim, não interessa. Do ponto de vista teológico, todas elas são problemáticas. Então, nesse caso aqui, o escritor da revista, né, selecionou o marxismo para falar, porque do meu ponto de vista eu acho que ele, enfim, está na moda falar mal, né? Mas vamos lá, né? Vamos avançar aqui, ó. Então, essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Né? E mais uma vez, reforçando aqui, eu acho que isso aqui não está em pauta nas questões que eles estão tratando, nem do marxismo e nem de nenhuma outra ideologia humana. Tá? Considera que o mal é estrutural, que a culpa é da sociedade, que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras. Vou avançar aqui para a gente ganhar tempo no vídeo, mas assim, identificam pecados sociais, mas não individuais. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal e mantém as almas dos seus adeptos no caminho da perdição eterna. Aqui eu concordo com o escritor da revista, né? Mas eu concordo não somente com relação ao marxismo, mas qualquer ideologia política. Se você procurar salvação ou qualquer melhoria de vida aqui nessa terra relacionado a ideologias políticas, seja ela qual for, você não vai encontrar. Não vai, porque essas ideologias, seja ela qual for, elas não tratam dos problemas da alma. Elas não tratam do problema do pecado. Quem fala do pecado é o Evangelho. Quem deve apresentar Jesus e salvação é o Evangelho. Somos nós temos essa responsabilidade. Não devemos procurar essas coisas nas ideologias políticas. Não devemos procurar redenção nas ideologias, seja qual for. Seja qual for. Por quê? Porque todas elas são materialistas. E se a gente for buscar esperança nelas, nós vamos nos enveredar por caminhos tortuosos. Então eu não posso me envolver com política? Pode e deve. Eu posso me candidatar, filiar um partido? Pode e deve. Nós devemos sim nos envolver nas questões desse mundo, nós vivemos nesse mundo, queremos melhoria na qualidade de vida e nós podemos sim participar da política, podemos nos envolver, podemos filiar um partido, podemos defender uma ideologia política, podemos sim, não estou criticando quem defende. Eu sou capitalista neoliberal e pode, não tem problema, não é pecado. Você pode defender. Isso aí faz parte da nossa vida. O que você não pode fazer é depositar a tua esperança de salvação nisso aí. Que eu vejo muitos fazendo isso, infelizmente. Muitos esperando a salvação, né, em um Messias político, achando que, né, a igreja só vai crescer, só vai desenvolver, a nossa vida espiritual só vai desenvolver se tiver fulano de tal como presidente, né, se tiver deputados evangélicos, né, temos que ter muitos deputados evangélicos para a igreja crescer. Essa igreja eu não pertenço. Eu pertenço à igreja que depende única e exclusivamente de Deus. É a igreja de Cristo. Não acredito,
que a redenção está na política. Eu acredito que a redenção está em Cristo Jesus. Mais uma vez, devemos votar em deputados crentes? Eu acredito que sim. Devemos apoiar e participar da política? Acredito que sim. Mas não devemos esperar redenção nessas coisas, tá bom? Vamos ler aqui Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então a ideia aqui é que nós venhamos nos arrepender para alcançar a salvação, ter os nossos pecados apagados pelo arrependimento e fé em Cristo Jesus, não em qualquer outra coisa. João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a redenção, ela não se encontra na questão da solução dos problemas sociais. Vamos resolver os problemas sociais, vamos acabar com a pobreza que isso vai redimir o ser humano. Não vai redimir. Seremos simplesmente pessoas ricas, prósperas, que estão indo para o inferno. Simplesmente isso. Tem muitos países aí que alcançaram um bem-estar social, que você não vê pessoas na rua, que todo mundo tem qualidade de vida. É claro que eles conseguiriam isso a muito preço de sangue, mas enfim, tem qualidade de vida. Mas a maioria da população não acredita em Deus. A maioria da população vive a vida totalmente materialista. Ou seja, estão caminhando para o inferno. São pessoas com qualidade de vida, que alcançaram bem-estar social, mas que não têm paz na alma, não têm salvação. Isso não vale de nada. Toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais, políticas ou econômicas incorre no mesmo erro. Então o escritor da revista concorda comigo aqui. Se você até esse ponto achava que eu estava falando algo fora da revista, está aqui, ó. Toda ideologia, o escritor da revista está dizendo isso. Toda ideologia que promete soluções absolutas. Qualquer uma que vem com essas promessas, não, porque nós vamos resolver o problema da humanidade. Não vai resolver. Não vai. E se por acaso alguma sociedade consegue resolver, mas não trata da alma e não se arrepende dos seus pecados, simplesmente continua em condenação. Antes de avançar, vou ler Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim, ó, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então não existe nenhum outro, nenhuma ideologia, nenhuma ideia, nenhuma filosofia de vida, nada salva a não ser Jesus Cristo. Tópico 2.3, materialismo e teologia. A visão materialista da natureza humana vai além das questões político-ideológicas. Então, sim, a questão do materialismo não se resume somente a questões de visões políticas, ideologias políticas. Como eu já comentei anteriormente, muitos cristãos, ou seja, pessoas que acreditam em Cristo, que têm a Bíblia como base, também têm uma visão materialista. E é isso que nós vamos falar aqui nesse tópico. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta. No campo católico, inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral. Bem, como o meu conhecimento de teologia da libertação é muito raso e muito superficial, eu li pouco sobre isso, eu não vou entrar muito em detalhes. Mas a teologia da libertação é uma teologia que surge num contexto católico, é uma teologia católica, são os irmãos Leonardo Boff e o outro lá que eu esqueci o nome dele, são brasileiros, basicamente eles que deram o pontapé inicial na teologia da libertação. Hoje ela é uma teologia que está muito no campo teórico, não muito no campo prático. No entanto, muitos católicos, muitos padres abraçaram a teologia da libertação e tem dentro da Igreja Católica um movimento voltado para essa teologia. É uma teologia que flerta muito com o marxismo. É uma teologia que realmente bebe na fonte do socialismo, do marxismo, do comunismo, e isso é explícito, tá? Isso não é algo que eles fazem escondido, não, é explícito. É uma teologia, que é como se fosse um marxismo adaptado ao cristianismo. Essa, de forma resumida, tá? Grosso modo aqui, se tem alguém aí que entende do assunto mais do que eu, peço perdão se eu estiver falando besteira sobre a teologia da libertação. Não é falando mal nem nada disso, é mais no sentido de que realmente é uma teologia que busca dentro do campo da sociologia. As ferramentas que eles usam vêm da sociologia para fazer uma análise teológica da sociedade. Agora sim, a missão integral é uma teologia que está dentro do contexto dos evangélicos. Ela foi criada dentro do contexto evangélico e desenvolvida no contexto evangélico. E assim, sempre que eu defendo a missão integral, sempre que eu falo aqui que eu acredito na missão integral, uma teologia que eu vivo ela na prática, o pessoal me critica, fala mal e tal, aquela coisa toda.
E, enfim, quase tudo, né, que eu recebo de críticas da missão integral, eu acho muito mal feito, eu acho uma porcaria. Tá? Nunca me mandaram nada assim de qualidade mesmo, falando mal da missão integral. Eu recebi um material aqui de um irmão que acompanha o EBD em Foco e tal, não, porque teve uma palestra aqui na igreja e tal, o pessoal deu um material aqui pra gente que fala mal da missão integral, para tu ver que ela não é bíblica. E eu peguei um material muito ruim o material, tem aqui o material, não vou disponibilizar, que eu não sei se pode, mas enfim, eu vou mostrar um trecho desse material aqui na minha aula, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar. E além disso que é me enviado, que é colocado nos comentários, eu já vi vários vídeos, né, pessoal criticando a missão integral e muito ruim. São questões lógicas muito sem sentido. Tá? Não consigo ver lógica nesses críticos da missão integral. Tá? E eu vou explicar aqui rapidinho o que é a missão integral. Tá? Tem um material muito bom que eu vou disponibilizar. Esse aqui eu sei que pode disponibilizar. Fala assim. Eu vou ler aqui rapidinho. A partir da missão integral, o fator geográfico torna-se secundário. A única fronteira a ser cruzada é o que é a fé, e o que não é, isso só depende do anúncio da pessoa e da obra de Jesus Cristo, independendo do local onde esse anúncio é feito. Cada igreja é convidada a participar da missão de Deus, uma missão que tem alcance regional e mundial. A proposta da missão integral exige que a igreja comunique o evangelho mediante tudo o que é e faz e diz. Dessa forma, cada membro passa a servir aos interesses do reino de Deus e começa a entender que o objetivo da igreja não é crescimento numérico, abundância em bens materiais ou poder político, mas é ser um sinal histórico desse reino, que tem como emblema o amor e a justiça. Bem, é claro que aqui faz parte de um contexto maior, mas a gente precisa entender o seguinte, que quando se fala de missão integral, não necessariamente estamos falando de fazer missões, de enviar missionários, isso faz parte também. No entanto, a missão integral, ela é algo que independe do local, não importa o local, é você na sua igreja, na sua comunidade, entender que você faz parte da missão de Deus como um todo. Que na sua comunidade, tudo que você faz, tudo que você diz, a sua vida como um todo, ela pertence a Deus, e você faz e vive o evangelho, prega e vive o evangelho no seu cotidiano, no seu dia a dia, entende? Nas suas relações pessoais, entende? Você pertence ao reino de Deus, você faz a diferença no reino. Então não é crescimento numérico, não é abundância de bens materiais na igreja, entende? Todas as suas ações, elas já estão contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Você não é só um espectador que vai para o culto, senta no banco e fala, sou crente de banco, eu não participo de nada. Não. Na visão da missão integral, todo crente ele é importante no reino de Deus. Todo crente tem uma missão no reino de Deus. O seu trabalho, tudo que você faz. É por isso que nas minhas aulas eu sempre estou falando isso. Entende? Você serve a Deus no seu trabalho, se você é um professor, um diretor de escola, se você é um faxineiro, não importa o seu trabalho, você está cumprindo a missão de Deus nesse mundo. Entende? É o cotidiano. Tem mais um texto aqui que eu gostaria de ler, só que a aula já está ficando muito longa. Eu vou ler só a segunda parte, a parte de baixo, que fala assim, ó. A missão da igreja, portanto, não consiste apenas no testemunho de uma mensagem verbal, convocando espíritos humanos a que recebam perdão para os pecados e se acomodem na esperança do céu pós-morte. A missão da igreja consiste em levar o evangelho todo para o homem todo, convocando pessoas, unidade, corpo e espírito, para que se integrem e participem do reino de Deus desde já, rendendo todas as áreas e dimensões da existência humana à autoridade de Jesus. Então, assim, a missão da igreja não é chegar e falar para as pessoas, olha, se converta e tal, porque um dia você vai para o céu, um dia você vai ser redimido, um dia você vai estar lá na glória. Não. Se convertam e participem hoje do reino de Deus. Arrependam dos seus pecados, entregue a vida de vocês por completo a Deus. E de tal forma que o seu trabalho hoje, que talvez você nem dá muita importância para ele, no reino de Deus você vai ver que ele é importante. Você está contribuindo com o reino de Deus em qualquer lugar da sociedade. Ou seja, é o evangelho todo para o homem todo, porque engloba todas as dimensões do ser humano. Engloba as áreas sociais. Então, na missão integral, tem uma preocupação, né, com a qualidade de vida das pessoas, de tirar as pessoas da pobreza. Então, como a missão integral fala muito da questão da pobreza, dos pobres, dos necessitados, dos oprimidos, e tem ideologias políticas também que seguem essa linha, o pessoal, né, liga os pontos e fala, olha só, a missão integral é esquerdista, porque os esquerdistas falam muito dos pobres, a missão integral fala muito dos pobres, então os dois são esquerdistas. Bom, é uma coisa muito sem noção e muito sem sentido. Tá? Muito sem noção.
Porque o que acontece? Na missão integral, pregar o evangelho não se resume só em falar de Jesus, mas se resume em você chegar com a pessoa, se preocupar com a pessoa. Se ela estiver passando necessidade, você leva uma cesta básica, você ajuda financeiramente. Igrejas que são ligadas à missão integral são igrejas que oferecem cursos para as pessoas, treinamento, que ajuda essa pessoa a sair da vida que ela está, porque entende que redenção no evangelho não é só a pessoa crer e ir para o céu. Entende que redenção engloba uma mudança completa e que o papel da igreja não é só falar, mas é fazer. Então, o que nós podemos fazer para que aquela pessoa tenha uma qualidade de vida, para que ela saia daquela situação de pobreza, de miséria, para que aquela pessoa tenha um emprego, que ela faça um curso. Ou seja, são igrejas que têm uma visão muito mais ampla, né, de obra social mesmo, de fazer a obra social. Porque na missão integral, a obra social não é um complemento, ela não é algo de segunda categoria. A obra social, ela é o evangelho, ela pertence ao mesmo grupo de pregação do evangelho, está de igual para igual. Não é que um é mais importante do que o outro, ou que eu faço um e o outro deixo de fazer. Ah, porque eu prego com palavras e se der eu faço obra social. Não, está errado. Ou eu faço obra social e se der eu prego. Não, está errado. É os dois ao mesmo tempo. Agora eu vou mostrar um trecho do material que um irmão me enviou, que eu achei muito ruim, mas eu vou mostrar aqui justamente para vocês verem o erro das pessoas que criticam a missão integral. Ele coloca assim, ó, René Padilha afirmou que tanto a ação social como a evangelização são aspectos essenciais da missão da igreja. De fato, René Padilha foi um grande defensor, o maior escritor, o maior defensor da missão integral. Tem um livro dele, Missão Integral, o título dele. Missão Integral. Leia o livro para você tirar suas próprias conclusões. Eu já li e é muito bom. Tem um livro físico, tem o PDF também. O PDF é muito ruim para ler, o livro físico é muito bom. Bem, tanto a ação social como a evangelização são aspectos essenciais. Ou seja, a igreja tem que fazer os dois. Aí o material diz assim, ó, ele está dizendo que a evangelização e a ação social estão de pé de igualdade. Isso não é verdade. Mas por que isso não é verdade? Por que isso não é verdade? Exemplo, ida à comunidade carente e simplesmente dar pão para os carentes. Olha só o exemplo que ele está dando. Segundo a teologia da missão integral, estamos cumprindo a missão. Isso aqui, irmão, é mentira. Mentira. Você que está me ouvindo, ouve aí. Mentira. Olha só, ele está dando um exemplo. Isso aqui é um material de alguém que está criticando a missão integral. Tá? Uma pessoa que está criticando o material dele. Aí ele diz assim, ida à comunidade carente e simplesmente dá pão para os carentes. Simplesmente dá pão. Estamos cumprindo a missão. Irmão, mentira. A missão integral não disse isso. E olha só que canalice. Me desculpa usar essa palavra, mas é uma canalice. Porque ele coloca essa frase do René Padilha, que fala assim, tanto a ação social como a evangelização são aspectos essenciais. Ou seja, é os dois juntos. Eles tiram algo fora do contexto para criticar. É os dois juntos. Quem foi que disse que a missão integral defende que só dar uma cesta básica, só ajudar os carentes é pregar o evangelho? Não diz. Tá? Tem que falar de Jesus, tem que falar de pecado. De acordo com a missão integral, se você chegar, dar uma cesta básica, ajudar os pobres e não falar de Jesus, você não pregou o evangelho. Você não pregou, de acordo com a missão integral. Eu digo isso porque eu estudo sobre missão integral. Então, somente ajudar os necessitados e não falar de Jesus, você não pregou. Você tem que falar de Jesus, você tem que falar de pecado, você tem que falar de arrependimento. Tá? Então, ele coloca aí, ó, não quer que se fale de pecado, pois assusta, deve-se falar de injustiça social. Isso aqui é mentira, irmão. Você não vai encontrar nenhum defensor da missão integral, você não vai encontrar nenhum livro de missão integral que defende isso aqui. Existe, pode ser que exista, tá? Pode ser que tenha aí alguém que defende, mas assim, são coisas pontuais. Você não pode pegar exceção para provar a regra. Não pode. Aqui, nós temos que entender que a regra da missão integral não é só fazer justiça social, ajudar os pobres necessitados. A regra é falar de Jesus, apresentar o evangelho, falar de pecado e, juntamente com isso, se preocupar com a pessoa como um todo. Se for necessitado, se for alguém que precisa de ajuda, você vai ajudar. Né? Use uma frase, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Não sei se essa frase está em algum livro de missão integral, não conheço, não vi, tá? Não vou julgar aqui, né? Mas assim, entende-se que pregar o evangelho é muito além de falar palavras. Tá? É muito além de simplesmente falar de Jesus para as pessoas. Tá? Mais uma vez, para a teologia da missão integral, a prioridade da igreja não é a conversão de almas, o abandono do pecado, a transformação do coração e o novo nascimento. Isso aqui é mentira, irmão. Isso aqui não tem em nenhum livro de missão integral. O compromisso principal, o benefício material e emocional do indivíduo. Isso aqui é mentira, mentira. Tá? A missão integral deixa bem claro que nós temos que falar de pecado,
Nós temos que falar de conversão, as pessoas têm que abandonar o pecado e é Jesus que salva. Isso é teologia da missão integral. Se você vê algo diferente disso, não é missão integral. Tá? Não é. Mais uma vez, para que seja completa a mensagem da salvação, deve implicar em uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de discriminação. A missão integral, ela tem essa preocupação com a questão da opressão, com a questão da discriminação, do racismo, do machismo, ou seja, a missão integral combate todas as relações de opressão. Ela bate de frente, ela critica. Diferente de uma teologia que a maioria segue aí, que passa pano, né, para o racismo, que passa pano para a opressão. Quando eu falei, né, do que Israel está fazendo lá na Palestina, no vídeo meu, eu falei, gente, aquilo é genocídio, caíram em cima, um monte de comentário e tal, e detonaram comigo. Hoje, todos os países do mundo, com exceção dos Estados Unidos, estão criticando Israel. Está exposto lá ao mundo inteiro o massacre, o genocídio praticado por Israel na Palestina. Não é justificando o que os palestinos fizeram, não é isso. Tá? O que o Hamas fez lá, não é isso. Mas o que Israel fez, e eu acho que continua a fazer, acho que deu um cessar-fogo agora e tal, né? No período agora que eu estou gravando esse vídeo, mas está exposto aos olhos do mundo a destruição. Quase 100 mil pessoas já morreram, a maioria crianças, mulheres, pessoas inocentes, hospitais destruídos. A Palestina está destruída, não tem prédio em pé. Genocídio. E quando eu falei sobre isso, do ponto de vista do evangelho, caiu em cima de mim. Com certeza agora vão falar mal de mim de novo. Mas, assim, a visão que eu tenho de missão integral fez eu perceber isso desde o início. Está errado. Isso está errado. Então, assim, como a missão integral tem essa visão crítica da sociedade, que critica as opressões, aí confunde com outras coisas. As pessoas confundem, criticam, mas eu acho que, como crentes em Cristo Jesus, nós temos sim que criticar todo tipo de opressão. Somos contra todo tipo de opressão. Aí aqui o escritor da revista vai, né, falar que é comum ao marxismo e tudo mais. Não sei, sabe? Me desculpa se eu estou falando algo errado aqui, mas eu acho que o escritor da revista fugiu do tema, não é o ponto aqui principal. Tá? Ele coloca assim, algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. É bom dar uma estudada, é bom dar uma lida, né? Realmente a teologia da libertação ela é uma teologia que usa a sociologia, que usa o marxismo, mas a missão integral eu não vejo dessa forma. É uma teologia cristã evangélica que está relacionada ao evangelho. A igreja primitiva fazia assim. Tá? A igreja primitiva tinha uma preocupação com o ser humano como um todo. Se a gente lê Atos dos Apóstolos, se a gente lê as cartas de Paulo, a gente vai ver que a preocupação não é somente em falar, mas a preocupação é em cuidar. É dar todo o cuidado e participar do reino de Deus como um todo. Mas enfim, vamos para o tópico 3 que diz assim. Alma renovada e submissa a Deus. 3.1. Edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno dependem de como cuidamos de nossa alma. Então sim, nós temos que cuidar da nossa alma, da nossa vida espiritual. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então observe o seguinte, a ansiedade se tornou um problema de saúde sério no mundo inteiro. Pessoas tomando remédio e tal. Mas a Bíblia deixa bem claro, orem, não andeis ansiosos, preocupados com o que vai acontecer e tal, e criando várias possibilidades que pode acontecer amanhã. Ora, entrega na mão de Deus, creia que Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de cada um de nós. Então apresentem os seus pedidos a Deus. Nós temos que apresentar e falar, Deus, eu tenho essa situação, eu preciso da tua ajuda, resolva isso para mim. Entende? Entrega a Deus e Ele vai cuidar de você. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos e nos guia no caminho de sua vontade. Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, assim, temos que ter paz e a paz de Deus, não é uma paz qualquer. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica.
Isso é bíblico, está aqui registrado em Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 8. Jesus também falou algo parecido, mas vamos ler aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplica com ações de graça. Isso aqui a gente já leu anteriormente. Vamos lá, continuando aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, nisso pensai. Se você passa o dia inteiro mexendo no celular, vendo só notícia ruim, só coisas de morte, de assalto, vendo coisas relacionadas à violência de maneira geral, você só assiste filmes ruins, séries ruins, só vê coisas que não prestam, alimenta a sua mente, o seu coração, a sua alma só com o que não presta. É óbvio que você vai ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não confia em Deus, apesar de ser crente, de ir na igreja e tudo mais, você vai viver nas redes sociais compartilhando um monte de fake news, dizendo que o mundo vai se acabar amanhã, que se o político A ou B for eleito, vai fechar as igrejas, que vai acabar com o país e aquela ansiedade toda. Gente, é bíblico, entende? Alimente a sua mente com o que é bom, com coisas boas. Na política passada, eu vi casos de pessoas serem internadas, ficarem doentes mentalmente mesmo, doente. A pessoa ficou doente e não saiu mais da cama, porque estava acreditando que o Lula ia acabar com o país, ia acabar com tudo. Enfim, tudo bem, o governo Lula pode ser ruim, você pode falar mal do Lula e tudo mais, mas isso é motivo para a pessoa ficar acamada, doente, preocupada, ansioso. Entende? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, principalmente para quem é crente, irmãos, para quem confia em Deus. Entende? Não importa se é Lula, se é Bolsonaro, não interessa quem é o presidente. Para quem é crente, isso não deve mudar nada. Você pode achar ruim porque o governo A, o governo B, pode prejudicar alguma coisa na sua vida, algum contexto que você vive aí, né? E, enfim, né, eu posso dizer assim por mim, né, que eu tenho uma situação comigo, diretamente comigo e com a minha família de maneira geral, que o governo Lula foi muito ruim. Tem outras coisas aí que o governo Lula é relacionado à minha vida também, que é muito bom. Tem algumas coisas que é muito bom, mas tem algumas coisas na minha vida que o governo Lula é muito ruim. Prejudicou muito. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, porque eu acho que não vem ao caso, que eu não quero gerar mais polêmica. Mas o que eu penso? Deus está no controle. Eu não vou me desesperar por causa disso. E eu não fico ansioso, querendo que o Lula saia do poder para entrar outro governo para ver se muda a situação. Eu não vou ficar. Entende? Por mim, tanto faz. Seu Lula, seu Boulos, seu Ciro Gomes, seu Bolsonaro, quem for. Isso não interessa, isso não me preocupa. Porque eu entreguei na mão de Deus a situação e eu creio que Deus vai resolver. Ponto final. Então, assim, vamos alimentar nossa mente com coisas boas e entregar na mão de Deus. É o que está aqui na Bíblia. Tá escrito aqui, está escrito. Né? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Se eu não creio nisso aqui, irmãos, o que eu estou fazendo servindo a Deus? Se eu não crer nessa passagem bíblica aqui e colocar ela em prática, eu estou perdendo meu tempo na igreja. Entende? Então, assim, vamos confiar em Deus e alimentar a nossa mente com o que é bom, com o que é maravilhoso na nossa vida. Vamos orar, ler a Bíblia, ler coisas boas. Tem algum problema você assistir um filme, uma série que tem elementos pecaminosos? Não tem. Não tem. Eu assisto e não estou muito preocupado com isso. No entanto, se você ficar só nisso, vai te prejudicar. Teve uma época que eu estava acompanhando 3 séries e as 3 séries eram violentas. Eu estava mal. Eu parei, eu falei, não vou assistir mais essas séries, eu vou parar com as 3, parei com as 3 no meio da série, não tenho mais nem curiosidade de saber como que aconteceu. Depois eu perguntei, pessoal, como é que terminou? Mas eu parei mesmo, por quê? Porque eu achei que aquilo estava me prejudicando. Naquele momento, naquela fase da minha vida, não estava legal aquilo. Então, assim, a gente tem que alimentar a nossa mente com coisas boas. O que falamos? O que ouvimos? O que lemos? O que vemos? Nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma. Usando uma linguagem aqui da engenharia, todo input tem um output, ou seja, toda entrada tem uma saída. Na engenharia é assim que a gente estuda algumas coisas, né? Então, assim, se você se alimenta com coisas boas, você vai demonstrar para o mundo, vai ter uma saída na sua ação prática boa. Se tiver coisas ruins, vai ter também uma saída de coisas ruins. 3.2, purificação e renovação.
Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, dos desejos impuros e perversos e das intenções e inclinações malignas. Vamos ler aqui em Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Provérbios 21:10. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Então aqui em Mateus é Jesus dizendo, né, que todas as nossas ações práticas, elas começam no coração. Você deseja, você cultiva isso no coração e depois você vai colocar em prática. Devemos purificar e renovar nossa alma, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós, como crentes, nós temos um novo espírito, nós somos uma nova criatura, e devemos viver em santidade. Então, assim, ser crente é isso, é ter a vida transformada. Alguns gostam de falar de mudança na alma, mudança no espírito, mudança no corpo, mas, assim, eu não gosto de separar nesse sentido. Conversão, ela acontece no ser humano como um todo. Não existe essa de que a alma tem que se converter, não, o espírito tem que se converter, ou o corpo tem que se... Não, é o ser humano como um todo. Nós devemos nos converter como um todo. O ser humano se converte dessa forma. Não existe conversão pela metade. Não existe conversão só da alma, do espírito, só do corpo. Conversão é como um todo, arrependimento é como um todo, e ser nova criatura significa, como um todo, nós somos nova criatura. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Uma pequena observação sobre a conclusão, né, dessas lições é que elas são bem curtas, não sei se você percebeu isso, é uma conclusão bem direta, bem curtinha mesmo, gostei muito, né, e realmente resume tudo que nós estudamos aqui. Né? Nós temos que viver em plena santificação, rejeição de pensamentos ruins, pecaminosos, né, e cultivar coisas boas, sentimentos bons, pensamentos bons, né? E essa frase do Lutero aqui é bem interessante, né? Então você não vai impedir, né, que o diabo esteja ao nosso derredor. Você não vai impedir, ele está aí, rugindo como um leão. Mas você pode impedir que ele te induza a fazer algo pecaminoso. Né? E como que você faz isso? Você vai cultivar coisas boas, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai pedir a direção de Deus em todas as áreas da sua vida. Fazendo isso, né, você vai evitar a tentação do diabo, você vai evitar tudo que não presta, vai fazer coisas boas, né? Cultive bons pensamentos, alimente bem a sua alma. Amém? Então chegamos aqui no final da nossa aula, temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja, e mais uma vez reforçando o nosso site, ebedemfoco.com, é o nosso WhatsApp, aqui nós temos o nosso conteúdo, né? Quem é assinante acessa todo o nosso conteúdo de slide de adultos, de jovens e vários bônus, nosso aplicativo. Na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.